para comentar nesse webinário, a intenção é o seguinte, é tirar o máximo de dúvida de vocês sobre o TST, né? Sobre como é que funciona o TST, qual é a estrutura organizacional do tribunal, quais são as áreas que você pode trabalhar de acordo com o concurso. Se eu fizer como para técnico judiciário, onde é que eu posso trabalhar? Se eu fizer para analista judiciário, o que é que eu posso trabalhar? E se eu passar como técnico, faço para os dois, mas faço só para técnico, o que é que eu vou poder fazer ou não vou poder fazer? Dentro da analista judiciária tem vários cargos, né? Tem analista de TI, tem contabilidade, tem analista judiciário, área judiciária, tem analista judiciário, área administrativa. E aí a gente vai tirar todas essas dúvidas, né? Qual o salário hoje do tribunal? Né? Quanto ganha? Como é que tem algum reajuste previsto? O salário é o que está lá no projeto de lei, na lei ou não, vai aumentar? O salário é só aquele que vai sair no edital ou tem um monte de penduricalho? E a notícia boa é que tem um monte de benefício, que eu vou mostrar para vocês, e que o salário sempre aumenta um pouco. Qual é a estrutura de cargos, qual é a estrutura de cargos comissionados, funções comissionadas, qual é a chance de cada um ter esse tipo lá dentro, né? Aí você vai perguntar, poxa, eu nem passei ainda, estou nem estudando, você já quer falar de cargo comissionado, de salário? É bom, sempre é bom saber quanto é que a gente pode ganhar, porque isso incentiva um pouco mais a estudar, tá? Vou falar também quais são os outros benefícios paralelos, que não exatamente em pecúnio, mas auxílios alimentação, ou auxílio plano de saúde, adicional de qualificação para quem tem mestrado, doutorado, especialização, ou quem faz algum curso, enfim. Vou falar como um todo como é que é o cargo do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Beleza? Depois de tirar todas essas dúvidas, e se Deus quiser incentivar vocês bastante a estudar um pouco mais o concurso do TST, que eu acho que talvez seja o maior concurso que tem este ano ainda, a gente vai entrar mais na parte do ciclo de estudo. Como é que você pode usar o ciclo de estudo? Você usando só vender o sistema e... Travou? Voltou? Beleza. Então, depois eu vou falar sobre o ciclo de estudo. O que a gente pode usar no ciclo de estudo, falar o porquê da técnica, quem criou a técnica, qual a grande vantagem e benefício de você usar essa técnica. Você pode usar ela tanto no sistema, como pode usar ela na planilha Excel, você pode usar ela no papel. Então, é sobre mais ou menos sobre isso, assim, como é que surgiu também a ideia de eu ter o sistema, quem já usou, quem não usou, eu já usei, vou justamente falar o maior benefício que você está usando, certo? Então, tem gente que está aqui mais por conta do TST, tem gente aqui que está aqui esperando mais dicas sobre o ciclo de estudo. Então, não queria me delongar muito desse webinário, porque inclusive eu já estou gravando, tanto as perguntas de vocês, como o que eu estou falando aqui, e depois eu vou ter que subir isso no YouTube, né? E assim, a ideia é que fosse mais ou menos meia hora para cada um, tá? Então, só para tirar uma dúvida, qual o maior interesse de vocês neste webinário? É saber sobre o TST, saber sobre o ciclo de estudo, ou os dois? Só para fazer um balanço aqui rápido. TST, ciclo de estudo, TST, os dois. Rafael Salenberg, você é primo da CBN, né? Qual é o nome dele? Certo. Então, tranquilo, pessoal. Vamos começar aí, sem muitas delongas. Já são 8 e 8, já tem 8 minutos, eu acho que a gente já pode começar por aí. É o seguinte. Primeiro, o concurso TST já está confirmado, certo? Faz um bom tempo, já tem mais de uns 3 meses ou mais, que o concurso já está confirmado, é de interesse direto da presidência do tribunal fazer esse concurso ainda este ano,
né? A possibilidade de ele não correr este ano é muito baixa, né? Mas ainda não está garantido 100%, porque não sai edital. Só quando sai edital que a gente garante 100%. Né? Poxa, mas então você já está dando banho de água fria? Não, porque eu não vou dizer que é 100% se o edital não está publicado. Eu já vi editais que estavam no forno, mas aí aconteceu alguma coisa no tribunal, por questão orçamentária, ou questão política, ou a queda da autoridade competente dentro do órgão, e isso é substituído, e o outro que entra não está de acordo, então acontece qualquer coisa. Então, até a publicação do edital não tem nada garantido. Tá? Mas a possibilidade é remotíssima de não ter o concurso. Quais são as vagas que estão liberadas para esse concurso? Isso não está definido, ninguém sabe, só quem sabe é a comissão de fiscalização. Eu trabalho lá dentro, mas esse tipo de informação é sigilosa e não pode ser passada. Mas o concurso do TST ele sempre acontece de 4 em 4 anos. O último concurso que teve foi em 2012. Válido, os concursos do TST é outra dica que eu dou. Estudem para esse concurso e mesmo que não estiverem tão aptos assim, ou não estiverem estudando tanto, façam. Porque os concursos do TST costumam ser de 2 anos, todos os outros foram de 2 anos, validade de 2 anos, prorrogável por mais 2. Então a possibilidade desse novo concurso do TST se valer por 4 anos é altíssima. Eu sou analista de sistema. Do meu cargo, quando lançaram esse concurso lá em 2012, tinha menos de 10 vagas de imediatas. Mas já nomearam até os 60 e pouco. De analista judiciário da área administrativa e da área judiciária, técnico também, por exemplo, praticamente se esgotaram as vagas. Eles chamam praticamente quase muita gente. A rotatividade é alta, era alta, né? Hoje está diminuindo muito por conta da escassez dos concursos, mas a quantidade de aposentadoria que está ocorrendo este ano por conta da possível reforma da Previdência é gigantesca. Quem está tendo direito está indo lá solicitar a aposentadoria. Então, muita gente vai se aposentar este ano, ou no máximo no início do ano que vem, ou no início do ano que vem, antes da reforma da Previdência, e esses cargos vão ser todos liberados a partir do ano que vem. Então, não deixem de fazer, porque muito provavelmente, se você não fizer, você só vai ter um outro daqui a 4 anos no TST. É certeza que o concurso tem a validade de 2 anos, prorrogar por mais 2? Não, não é certeza. Mas o custo de fazer um concurso é muito alto. E o TST não tem a prática de fazer concursos anuais. Ou não tem a prática de fazer um concurso muito curto, de 6 meses, como eu já vi no Tribunal de Contas fazer concurso com validade de 6 meses. Então a probabilidade é muito maior de o concurso ser de grande validade. 2 anos, prorrogável por mais 2. Então, se você perder um bonde desse, você só vai ter outro daqui a 4 anos. Tá? Então, essa é a primeira dica que eu dou. Estou estudando muito pouco. Faça mesmo assim. Tá? Que aí você também já vai treinando e vai que seu nome aparece lá no fim da lista ou no meio da lista e um dia pode ser que chame. Tranquilo? Para você ter ideia, o concurso de 2012, eu chamei, na minha coordenadoria que eu trabalho lá, hoje eu tenho 52 pessoas que trabalham comigo, eu chamei 4 técnicos judiciários, 4, que eram os 4 últimos da lista, no fim do ano passado, em novembro para dezembro. Eu nomeei o ano passado, em 2016. O concurso era de 2012, eu nomeei exatamente quando estava findando o concurso e nomeei os 4 últimos. Certo? Então, a gente sempre está chamando lá. O TST tem uma tradição de sempre chamar muita gente. Beleza? Tranquilo quanto ao período aí do concurso. Qual vai ser a banca? Tá? A banca já é definida que vai ser a FCC. Né? Dos outros concursos, o tribunal usa muito banca de FCC, e essa banca já está definida que também vai ser FCC. Tá? Isso eu acho que talvez a maioria já deve estar sabendo, mas quem não sabe começa a focar em cima do estudo da FCC. Aí é uma dica que eu já dou misturando um pouco de técnica de estudo com o TST. E se o TST está dizendo que a banca vai ser FCC, e ele diz, você não tem muito tempo para estudar, mas eu tenho uma pequena bagagem, que já estudei o ano passado, ou ano retrasado, dei um tempo por conta da escassez de concurso, da política de não ter mais concurso, resolva só exercício daqui até o fim. Ou, falta 2 meses para a prova, resolva só exercício. Eu passei em 8º lugar no concurso do TRT do Maranhão, resolvendo só exercício nos últimos 2 meses. Você é um abortado? Não, né? Mas eu tinha uma bagagem, eu tinha estudado para concurso, já tinha passado no TST para técnico, já tinha passado no MPU, já tinha passado para analista, mas fazia 6 meses a um ano que eu não estudava.
E aí, como eu fiquei sabendo que ia ter um concurso do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, eu queria passar para analista, peguei os 2 meses que estavam faltando, resolvi só exercício, não peguei nenhum livro, e aí passei no concurso em 8º lugar. Por quê? Porque eu dou aula para concurso. Eu sou professor de cursinho, do cursinho aqui preparatório em Brasília, e esse cursinho tem aulas só de exercício e tem aulas só de teoria. Na aula de exercício, quando chega com mais ou menos 1h30 de aula, as pessoas vão fazer de novo a mesma questão, então fica repetindo o tempo todo. Tá? Então, quem não tem tempo, estuda só em exercício. Tá? Já vou responder até algumas perguntas que estão aqui. Vai ser certo, errado ou múltipla escolha? FCC nunca faz certo ou errado. Sempre faz múltipla escolha com 5 itens. Tá? Nunca vi uma prova da FCC de 4 itens. Se tem, faz muito tempo. Beleza? Um blog falou em 120 questões. Desconheço essa informação de 120 questões. Tá? A informação que eu tenho vai ser FCC. Se são 120 questões, pode ser que sejam 120 questões. Porque costuma ser muitas questões quando é excesso, porque é apenas um item para você analisar se está certo ou está errado. Tá? Os concursos de tribunais da FCC sempre são divididos em dois tipos de prova. Umas provas básicas, que sempre cai português, direito administrativo, direito constitucional e regimento interno. É padrão, todo concurso de tribunal. E uma prova específica que vai depender do seu cargo. Nessa prova específica, para quem vai fazer na área judiciária, vai sempre cair direito do trabalho, se for TRT, direito eleitoral, se for TRE, e por aí vai. E aí, se você for fazer, vou fazer para contabilidade, aí cai toda a parte de contabilidade. Vou fazer para analista judiciário, aí cai várias outras provas bem mais difíceis de direito. Vou fazer para analista de sistema, aí cai toda a parte de TI, certo? Alguém já me perguntou aqui no chat, a transferência de um TRT para o TST é difícil? É o seguinte, existem 3 formas de você transferir. Existe uma forma que a gente chama de permuta, que é o quê? Você pega uma pessoa que você conhece no TRT, eu sou do TRT do Maranhão, você passa no TST. Eu quero ir para o Maranhão, posso trocar contigo? Pode, via permuta. Eu vou para Brasília, minha vaga vai para Brasília, e você vai para o Maranhão. Ou, enfim, eu sou do TRT do Rio de Janeiro, quero ir para o TST. Posso trocar? Posso. Via permuta. Uma pessoa vai para o tribunal e a outra vai para o outro. Essa permuta não é definitiva. A qualquer momento, se qualquer uma das duas partes quebra a permuta, o outro tem que voltar. Então não é uma coisa muito bacana. Outra forma de você sair de um tribunal para outro é via remoção de ofício. O que é a remoção de ofício? É o presidente de um tribunal solicita para o outro que você seja cedido para trabalhar no tribunal, que foi o meu caso. O presidente do TST solicitou para o presidente do tribunal do Maranhão, do TRT do Maranhão, que eu vá para Brasília trabalhar. Aí o que é que acontece com a vaga lá do Maranhão? Fica fixa, meu salário ainda é pago lá pelo Maranhão, e eu fico lotado em Brasília trabalhando no TST. É fácil de conseguir uma remoção por ofício? É extremamente difícil. Muitíssimo difícil mesmo. Você só consegue uma remoção de ofício quando você provavelmente vai assumir algum cargo. Algum cargo de gestão, algum cargo de supervisão, algum cargo de coordenação ou de secretaria. No meu caso, eu sou coordenador do PJE, Processo Judicial Eletrônico, e eu vim por conta disso. A terceira e última opção de você mudar de um órgão para outro é via redistribuição. Essa é a melhor e a mais garantida. Que é o quê? Você passa em Brasília. Eu estou aqui em Teresina e vou estudar para o concurso de Brasília, para o TST. Passei. Tomo posse em Brasília. Tem um cara lá de Teresina que é de Brasília e quer trocar comigo. Posso? Pode. Uma vaga vai para Brasília, vai para Teresina, e a vaga de Brasília, de Teresina, vai para Brasília definitivo. Mas isso só acontece quando você está estável. Entendeu? Então prestem bem atenção. Não é porque você vai passar no concurso amanhã, toma posse, sei lá, em janeiro de 2018, que em fevereiro de 2018 você vai conseguir redistribuir, não. Porque redistribuição, ou seja, a troca de cargo entre um estado e outro, só acontece quando as duas pessoas estão estáveis. O que máximo você pode fazer é você fazer uma permuta. O que é a permuta?
Um vai para Teresina e outro vai para Brasília, mas ficam presos ao órgão de origem. E depois dos 3 anos pode redistribuir em definitivo. Tá? Mas você vai para cá com 3 anos, com o coração na mão, e a qualquer momento um pode quebrar a permuta ou pode quebrar a remoção. Tá? Então eu acho que eu respondi essa questão da transferência de um TRT para o TST. Ele perguntou aqui, inclusive, se é difícil. É bem difícil. Mas é muito mais fácil você ir do TRT para o TST do que do TST para o Estado. Tá? Costumam as pessoas conseguirem, com menos dificuldade, sair do Tribunal Regional do Trabalho e ir para o Superior, do que sair do Superior e ir para um Tribunal Regional. Tá? Então, eu vi gente aqui, por exemplo, de Fortaleza. Vou conseguir passar e vou voltar para Fortaleza fácil? Não é muito fácil, não. Tá? Aviso logo que não é muito tranquilo assim, não. A não ser que você encontre alguém que esteja em Fortaleza e que queira vir para Brasília e você faz a permuta. Permuta eu posso fazer com qualquer pessoa? Também não. Você só pode fazer a permuta, trocar o meu carro que eu acabei de passar em Brasília com o outro de um estado, se for o mesmo cargo, idêntico. Eu passei para analista judiciário, contabilidade. Eu só troco por um outro analista judiciário de contabilidade. Eu não posso trocar o meu cargo de analista judiciário de contabilidade com o cargo de analista, com técnico judiciário, ou com analista judiciário da área de sistemas, ou da área judiciária. Não pode, só o mesmo cargo. Tá? Então, vamos lá. Perguntaram aqui, o próximo edital vai ter vaga para onde? Todas as vagas do TST são para Brasília. Todas. Sem hipótese nenhuma. Não existe nenhum órgão, nenhuma unidade fora de Brasília do TST. Ok? Alguém perguntou aqui sobre as tecnologias que estão sendo usadas em desenvolvimento de softwares. Aqui eu respondo um pouco mais, Natan, mais na frente. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma outra pergunta que eu posso. Tá. Então vamos aos salários e benefícios, que aí é a parte mais legal de tudo. Eu vou publicar aqui a área de trabalho e eu vou abrir um PDF que vocês vão achar bem interessante. Não é esse, não. Deixa eu ver se está... carregando aí. Eu vou abrir aqui. Vocês estão vendo aqui a área de trabalho? Isso aqui, pessoal, é a tabela de remuneração de recomposição do judiciário. Né? Espera carregar aí um pouco. Ó. Então, atualmente, quando teve um projeto de lei agora recentemente, e aí teve uma alteração de salário, o salário da gente estava, né? Não vou dizer que estava 100% congelado, pessoal. O salário do analista judiciário ou do judiciário, qualquer servidor judiciário, é composto de vencimento básico, que é esse aqui que está aqui, GAGE, que é uma gratificação de atividade judiciária. Então, sempre soma um mais outro. Essa GAGE tinha uma época que era 40% do vencimento básico. E hoje essa GAGE foi aumentando, ao ponto que hoje está em 90% e ele vai chegar até 104, 108 e depois vai até 125%. Isso, até 120% em julho de 2018. Certo? Então hoje, exatamente hoje, é essa tabela. Todo esse planejamento aqui. Então pronto, o salário é esse aí de novembro de 2016.
O analista judiciário, ele tem 3 classes, A, B e C. Começa com A1 e vai até o C13. Antigamente era C15, e diminuíram isso em 2 níveis. Né? Então, hoje, o analista judiciário, ele entra com a remuneração, somando vencimento básico e gage, de R$ 10.119,94. Certo? Esse é o salário do analista judiciário. E aí, depois, ele muda para esse 10.400. Ele muda como? A cada ano, você tem uma progressão funcional. Se você não for negativado, vamos dizer assim, não obter menos do que a pontuação mínima da sua avaliação, que é feita a cada 6 meses, essa é feita a avaliação a cada 6 meses. Se você obter a nota mínima nos 2, 6 meses, então você tem uma progressão funcional. Você vai para o A2, aí você começa a ganhar 10.400, depois A3, 10.700, e aí vai a A4, certo? E o judiciário, ele sempre progride, ele não independe da quantidade de servidores que está em classe, diferente do Poder Executivo, pessoal. No Poder Executivo, para você sair da classe A para B, é preciso que tenha vagas, ou seja, tenha vagas disponíveis na classe B. No Judiciário, não. Você vai passando da classe A para B, depois para C, no decorrer dos anos. Né? Então, em 13 anos, seu salário iria, hoje, sem correção, para 15.194. 10.120 e vai para 15.194. Técnico judiciário começa hoje em 6.168 e finaliza em 9.261. Certo? Auxiliar judiciário, não existe mais concurso desse nível lá no TST. Beleza? Mas a tabela existe, porque ainda existe algumas pessoas que estão providas desse cargo. Quando aumentar, na última tabela que foi aprovada, janeiro de 2019, só esperando carregar, o salário de analista judiciário vai de 12.455, salário, remuneração, que é vencimento básico mais gratificação, a 17.115. Aliás, minto, a 18.700. Então, vai de 12.500, aproximadamente, a 18.700. Beleza? De técnico judiciário, nível médio, em 2019, vai de 7.600, inicial, a 13.400, ou 11.400 no último nível. Isso em 2019, se for confirmado essa tabela. Tranquilo? Entenderam aí como funciona isso aqui certinho? Vamos lá. Então, assim, para quem conseguiu ver, para quem não conseguiu ver, o salário hoje está variando de 11 mil a 15 mil reais para técnico, para analista judiciário. Para técnico, está variando de 6 mil inicial a 9 mil em fim de carreira, depois de 13 anos. Ok? Aí alguém perguntou, a gage entra na aposentadoria? Sim. A gage entra na aposentadoria. E qual a diferença da gage para o vencimento básico? Quem tem algum recurso na justiça, que tem que ganhar mais 10%, mais 15% em cima do vencimento básico, entra só em cima do vencimento básico, não entra em cima da gage. Então, por isso que os aumentos estão acontecendo mais em cima da gage do que da própria vencimento básico. Tá? Sabe se existe previsão para vaga de suporte de TI como na edição passada? Desculpa. Sim, existe previsão sim. E vai ser aberto para as 2 vagas de TI, tanto suporte como desenvolvimento, conforme os moldes passados. Essa é a previsão. Tá? Então, acho que com a questão salarial, a dúvida já foi tirada, né? Já consegui dirimir. Vamos à questão dos benefícios. Como é que vai ficar a questão dos benefícios? A alimentação, vou até escrever aqui, hoje é paga R$ 884, né, por servidor. Então, cada servidor tem direito a R$ 880
de alimentação. Isso é pago em dinheiro junto da folha salarial. Beleza? Quem tem filhos ganha por filho, o valor de R$ 684 até 6 anos de idade. Ok? Então, quem tem filhos, R$ 684 até 6 anos de idade. Tranquilo? Então, se você tem 5 meninos aí, vai ganhar R$ 3.000 aí a mais, mas também é uma dor de cabeça grande. Plano de saúde. O TST hoje tem um plano de saúde próprio, ele não faz convênio com o Sul América, com o Bradesco, com o Unimed, com a Amil, nada disso. Ele tem um plano de saúde próprio aqui em Brasília. O plano de saúde do TST, ele é muito bom, ele é aceito em vários dos melhores hospitais aqui de Brasília, nas melhores clínicas, e ali você paga uma taxa pequena. Por exemplo, ele depende do seu salário. Se você ganha entre 10 e 11 mil reais e tem entre 30 e 35 anos, eu dei uma olhada nessa tabela hoje, você paga R$ 166. A tabela está no próprio site, se você coloca lá TST Saúde, você consegue achar na internet. Então ele sempre está variando isso aí. Se você ganha menos, se um técnico judiciário ganha 6 mil reais, você vai pagar menos. Paga mais ou menos uns 100 reais por mês. Certo? E o plano de saúde é só para servidor? Não. O meu plano de saúde é para mim, para minha esposa e para minhas 2 filhas. Então eu tenho 4 pessoas hoje e eu pago R$ 800 reais por mês por 4 pessoas. Eu e minha esposa na idade entre 35 e 40 e 2 filhas pequenas de 5 e 2 anos, a gente paga R$ 800 reais por mês. Então, é muito bom essa questão do benefício do plano de saúde. Outra coisa que você pode aumentar o salário no TST é sobre o adicional de qualificação. O adicional de qualificação, você tem vários níveis. Você pode ganhar 7,5% para quem tem especialização, 10% para quem tem mestrado e 12% para doutorado. Você ainda pode ter mais 3% para cada curso de 120 horas adicional, válido por 5 anos. Ou seja, vamos dizer que eu tenho mestrado e ganho 10%. Aí eu faço um curso fora, sei lá, inglês, 120 horas, eu ganho mais 1%. Aí faço um outro curso qualquer, sobre mais 120 horas, mais 1%. A cada curso que eu faço de capacitação de 120 horas, eu ganho mais 1%, limitado até 3%. Então, uma pessoa pode ainda ganhar mais 15% se tiver doutorado e 3 cursos, 120 horas no salário, tá? Esses percentuais é em cima do vencimento básico e não em cima da grade. Tranquilo? A estrutura de cargos comissionados, só para finalizar aqui, que já tem gente pedindo sobre o ciclo de estudo, e a gente já vai aqui com 32 minutos, ela é gigantesca dentro do TST. O TST hoje é um tribunal que tem a maior estrutura de cargos comissionados. Todos os tribunais seguem a mesma estrutura. Existem várias comissões chamadas de FC1 até FC6, né? E outras que a gente chama de CJ1 a CJ4. Então, essa estrutura de FC1 até FC6, um FC1 é uma função comissionada, você trabalha a mesma carga horária, né, no tribunal, e você apenas ganha uma função por algum posicionamento técnico, você é melhor, um benefício que a sua chefia dá. O FC1 hoje gira em torno de R$ 1.000 até o FC6, que vai girando em torno de R$ 3.000. Então, do FC1 a FC6 é de R$ 1.000 a R$ 3.000 a mais no salário, tá? Qual é a carga horária do tribunal? Aí é o mais legal do tribunal, é isso que todo mundo gosta. É 35 horas semanais com 7 horas corridas. Então, o horário do tribunal é de 7 da manhã às 2 da tarde ou de meio-dia às 19. Certo? São 35 horas semanais. A grande maioria trabalha só à tarde, que é de meio-dia às 19. Tá? Perguntaram aqui se o analista tem férias coletiva. Não. Quem tem férias coletivas são só os ministros. Mas quem trabalha em gabinete de ministro, fica a critério do ministro das férias coletivas para os servidores.
Mas existe o que a gente chama de recesso forense. Além dos 30 dias de férias que vocês vão ter, futuros servidores do tribunal, vocês têm mais 15 a 20 dias de recesso forense. Do dia 19 de dezembro, dia 20 de dezembro a dia 6 de janeiro, o tribunal é fechado, ninguém trabalha nesse período, excesso plantonista, que ganha hora extra, e não conta com o período de férias. Então, além dos seus 30 dias, você tem do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro de recesso forense para todo mundo. Ok? No mês de janeiro e no mês de julho, por ter férias coletivas dos ministros, a carga horária do tribunal é reduzida para 5 horas por dia. E aí a carga horária semanal é só 30 horas. E aí o tribunal funciona só de 1 da tarde às 18. Só de 13 às 18. Não funciona no período da manhã. Tranquilo? Melhor do que isso, só 2 dias, né? Os cargos comissionados, esses cargos de gestão, chama de CJ1 a CJ2, varia de R$6.000 até R$11.000. Vai depender do nível de cargo que você recebe. Como chefe de divisão, coordenador, secretário ou secretário-geral. Mas aí é quando você tem uma bagagem, você vai entrando no tribunal, você tem um período de experiência no tribunal maior, e aí com o tempo você vai pleiteando isso aí. Esses cargos comissionados, aí você vira também dedicação exclusiva, tem que trabalhar de manhã e de tarde no tribunal, não para trabalhar só à tarde. Entendeu? Tem muita função, essas funções FC1, FC2, que ganha R$1.000, R$2.000, R$3.000 a mais de salário? Tem arrudo. Hoje tem áreas lá, coordenadorias, que 100% das pessoas têm função comissionada. Então ganha mais R$1.000, R$1.200 a mais de salário. Tem áreas que tem no mínimo 30%, 40% de servidores com funções comissionadas. Ah, essas pessoas são gerentes? Não, são pessoas, às vezes são gerentes, às vezes são supervisores, mas às vezes são pessoas de bom respaldo técnico, que aí a chefia resolve beneficiar com uma dessas funções. Então tem muita função. Ok? Então aí você junta salário, junta gage, junta alimentação, junta auxílio creche, junta adicional de qualificação e junta uma possível FC que você vai ganhar no futuro, com certeza, trabalhando ganha. Então o seu salário aí, às vezes, dependendo do seu cargo funcionário, é dobra. Ok? Então não se iluda só com o salário do edital, que você pode ganhar muito mais do que o salário que vai ter apenas no edital. Eu acho que eu tirei todas as dúvidas aqui sobre o TST. Vocês têm mais alguma dúvida sobre o TST? Senão eu vou passar para... quando deve sair o edital? Previsto para julho. Julho, mês 7. Mais alguma dúvida sobre o TST, pessoal? Podemos passar para o próximo tópico? Respondendo a questão aqui do Natan, as tecnologias que estão sendo usadas na área de dev, linguagem, Natan, tudo lá é Java, certo? Tudo lá é Java, está na moda da metodologia ágil, tudo lá é metodologia ágil, indo um pouco para DevOps, mas eu acho muito pouco provável para isso. Agora, cuidado. Uma coisa é que o tribunal usa, outra coisa é o que cai na prova. Porque é o seguinte, depende de quem fizer parte do comitê organizador do concurso. Me convidaram, extraoficialmente, sabe, você tem endereço? Eu disse, não tenho, porque eu dou aula para concurso, faço esse webinário, e aí eu não posso estar participando da comissão organizadora. Mas se na comissão organizadora tiver alguém da área de TI, provavelmente ele vai falar com a FCC para cobrar as tecnologias que estão sendo usadas. Que é Java, arquitetura de microserviços e banco de dados, o que mais usa lá é Oracle, então provavelmente eles vão cobrar nessa linha, tá? O servidor de aplicação lá é JBoss e por aí vai, tá? Qualquer coisa, Natan, passa o e-mail para mim, né, herbertparente@gmail, que eu te falo exatamente um pouco mais. Não queria entrar muito em detalhes dessa área não, que aí vai muita sopa de letrinha, que é mais da nossa área, e aí tem muita gente aqui que é de outra área, tranquilo? Alguém perguntou do teletrabalho. Na minha coordenadoria, que tem 50 pessoas, tem 5 em teletrabalho. Tá? É facultativo ao coordenador. Então, o coordenador pode aceitar ou não. Mas só pode entrar em teletrabalho quem está estável. Então, é depois de 3 anos. Se você passar agora no concurso, tomar posse no mês seguinte, só pode entrar em teletrabalho depois de 3 anos. Tá? Como é que funciona o teletrabalho? Você vai, trabalha em casa, tem uma meta semanal ou mensal para cumprir, e aí o coordenador define se ele tem que vir toda semana apresentar o que fez, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês. Entendeu?
mas não há nenhum empecilho, inclusive até orientado, incentivado para trabalho em algumas áreas lá do tribunal. Tem coordenadoria que não quer teletrabalho de jeito nenhum, mas tem outros que querem. Gabinete, quem é advogado aí, ou bacharel em direito, tem gente de gabinete que quer trabalho sim também. De TI, na minha coordenadoria tem, em outra coordenadoria de TI já não tem, então depende de cada um. O oitavo passado da FCC estava muito compacto, foge da realidade dos tribunais atuais. Concordo, eu acho que vai vir bem diferente. Eu acho, opinião minha, que vai vir diferente. Porque se você for pegar os editais passados da FCC, dos últimos tribunais, até o mesmo que eu fiz lá do Maranhão, é bem maior do que o edital de 2012. Então vai depender da FCC. Isso se a Comissão de Fiscalização chegar e falar, eu quero isso, esse assunto. Mas acho pouquíssimo provável, então, compacto, como vinha antigamente. Porque se vier compacto, vai ser difícil fazer a seleção. Tá? Então, acho que vai vir um pouco mais pesado aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem possibilidade de licenças para curso? Olha, tinha mais antigamente, mas eu tenho 3 amigos que foram negados recentemente, pediram licença capacitação e receberam não, ultimamente. Então a escassez está tão grande de servidor que eles não estão liberando tão facilmente, tão fácil. E dependendo da licença, é só quando você está estável também, só depois de 3 anos. Tá? Então, pronto, pessoal, acho que essa questão aí já foi uns 40 minutos. Questão do TST já foi... Matamos aqui quase todas as dúvidas. Quem tiver mais dúvida, e-mail para mim, beleza? E, se Deus quiser, a gente se vê lá no TST. Tranquilo? Tem prova em todas as capitais? Nunca teve. Se tiver dessa vez, vai ser inédito. Acho pouquíssimo provável. De 0 a 100, quanto apostava? R$2 só, que tiver prova em todas as capitais. Eu acho que não vai ter prova nem em algumas capitais, como faz a FGV, quando é prova do TCU. Provavelmente vai ser só em Brasília. Tá? Então vamos lá. Vamos agora ao ciclo de estudo. Tranquilo? Então espero que tenha tirado as dúvidas de vocês do TST e agora vamos falar um pouco do ciclo de estudo. Ainda bem que ninguém perguntou por que eu estou com fone de ouvido, né? Se eu não estou escutando nada que vocês estão falando, né? Mas é só questão de costume. Já posso abrir aqui para vocês falarem. Então, o ciclo de estudo, né? Qual foi a ideia do ciclo de estudo? O primeiro livro que eu li sobre o assunto foi do William Douglas, que era como estudar para concurso, como passar em concurso, algo, um texto similar. O título, ou era como passar para concurso, era como estudar para concurso, William Douglas. Hoje ele é juiz federal. E era um livro muito grande, né? Tinha vários conceitos, vários assuntos, mas não era tão didático assim, para você dar uma lida rápida e aprender. E aí, há muito tempo, quando eu comecei a estudar em concurso, lá em 2008, o Alexandre Meirelles, que é um amigo meu, conheci ele mais próximo agora, recentemente, nos últimos 2 anos, mas quando foi lá em 2008, ele tinha feito já 2 concursos, ele passou para o concurso de auditor fiscal da Receita, depois passou para o auditor fiscal do ICMS. Ele escreveu um post bem grande, um PDF, que tinha umas 20 páginas, simplificando o que o William Douglas tinha falado de como estudar para concurso público, de como estudar em ciclos, que era o que ele usou para passar nesses 2 concursos top de linha, vamos dizer assim, da Receita Federal e do ICMS de São Paulo. E a técnica se baseia em você pegar o seu edital, por exemplo, eu estou estudando para técnico judiciário, área administrativa. Aí vai cair noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, raciocínio lógico, estou supondo, tá? Português, regimento interno e, sei lá, atualidades, 6 matérias. E a ideia é o seguinte, você não pode pegar, eu estou desempregado, vou passar meu dia todo estudando. Eu não posso pegar meu dia inteiro, eu tenho 6 horas livres, sentei agora 1 hora da tarde, acabei de almoçar e vou de 6 até 8 horas da noite. Vou pegar aqui o regimento interno do TST e vou destruir, passar essas 6 horas estudando. É cilada, não vai dar certo, o seu rendimento vai cair muito, você não vai aprender. Né? Isso eu estou dizendo, isso vem nos livros, e dos livros falavam que isso vem desde a psicologia, né? e da pedagogia. Que em 2 horas, 2 horas e meia, estourando, quando o cara tem muito bom, muita concentração, depois desse tempo, estudando a mesma matéria, o seu rendimento cai, e o cérebro começa a não associar e não entender mais nada. Mas eu leio e consigo entender. Você acha que está entendendo, mas o cérebro não está absorvendo mais aquele assunto.
Então a técnica é mais ou menos essa. Estudei faz 2 horas que eu estou estudando esse mesmo assunto. Tá, regimento interno, estou lendo há 2 horas. E aí, com 2 horas já é melhor mudar de matéria. Por quê? Porque se você continuar lendo o regimento interno, os primeiros artigos que você leu, você já não lembra mais no final. E o cérebro não consegue absorver tudo. E aí o que é que falavam William Douglas, Alexandre Meirelles e a psicologia e a pedagogia nesse sentido? Troque de assunto. Né? Eu tenho mais tempo para estudar, então você troca de assunto. Estudou 1h30, 2 horas de regimento interno, aí agora eu vou trocar e vou estudar uma outra matéria. Vou estudar uma outra matéria. Vou estudar agora direito constitucional. Ferrou. É a mesma coisa. O cérebro não consegue, tem áreas do cérebro que trabalham mais, você nunca lembra a esquerda, a direita, essas coisas. Há uma área do cérebro que trabalha mais com a raciocínio lógico, matemático, tem uma área do cérebro que trabalha mais com a parte mais de memorização, né? Tem gente que diz que não tem uma parte do cérebro que não tem matemática, não gosta, né? Mas aí você tem que trocar. Eu passei 2 horas estudando regimento interno, agora eu não vou estudar direito administrativo, não posso estudar direito constitucional, não posso estudar direito do trabalho, porque é tudo muito similar. Você tem que passar 2 horas, no máximo, estudando regimento interno, por exemplo, e agora eu vou estudar raciocínio lógico, que aí não tem nada a ver. O cérebro dá como se fosse um reset, e reinicia, e aí você começa tudo de novo e o cérebro começa a absorver. Aí terminou o raciocínio lógico, agora eu vou estudar o quê? Vou estudar português, outra coisa que não tem nada a ver, um outro lado do cérebro que você vai trabalhar. E aí você fazendo essas alternâncias entre áreas de conhecimento, não é entre disciplinas. Repito, se eu estiver usando ciclo de estudo para estudar, hoje agora eu vou estudar direito administrativo, depois constitucional, depois trabalhista, depois regimento interno, não deu em nada, você não fez ciclo nenhum. O ciclo é você alterar as disciplinas de áreas de conhecimento, de direito, de matemática, de contabilidade, de português, né, de línguas, português ou inglês. Então aí você vai alternando essas áreas de conhecimento e aí você consegue ter um rendimento maior por conta que você consegue estudar mais e absorver mais. Você não tem um rendimento maior simplesmente porque você colocou um ciclo, é simplesmente porque o seu cérebro vai conseguir absorver mais matéria. Certo? Então, essa é a ideia. De qual é o meu tempo ideal? É a cada 1 hora mudar? A cada 2 horas mudar? A cada 1h30 mudar? Isso vai variar muito. Depende do tempo até a prova. A prova está em cima, então você faz uns períodos mais curtos. Então nem foi lançado, então você pode fazer uns períodos maiores. Essa matéria tem um pouco de deficiência, direito administrativo constitucional, não gosto muito. Então você põe um pouco maior para ele, você lê um pouco mais e relê. E aí, mas não deixe de passar de 2 horas. 2h30, estourando. Beleza? Então, essa é a primeira benefício. Por que da troca? Porque o cérebro absorve mais. Por que não passar de 2 horas, 2h30? 2h30 eu nem recomendo. Eu acho que 2 horas para mim já é o máximo. Porque o cérebro vai cansar. Você vai cansar e não vai entender mais nada naquela meia hora final. Tá? Perguntaram aqui já. Qual a quantidade de matérias para compor um ciclo? Depende também. Estou começando agora para estudar para concurso público. Meu concurso, último edital, tem 12 matérias. Vou fazer um ciclo de 12 matérias. Beleza? Cilada. Errou. Não dá para você já começar com 12 matérias. Porque a ideia também é que você não passa muito tempo entre a primeira matéria, lembra do exemplo de regimento interno? Estudei regimento interno agora. Aí depois vou estudar o quê? Raciocínio lógico. Depois, português. Depois, contabilidade, se cair. Aí depois, regimento interno de novo. Entendeu? Então você não pode passar muito tempo entre o primeiro período de regimento interno e o segundo. Se eu colocar 12 matérias, 2 horas cada uma, eu só vou ver regimento interno de novo depois de 24 horas estudando outras matérias. E aí eu não vou nem mais lembrar o que é que eu tinha estudado de regimento interno, e aí o reaproveitamento, né, de revisão vai ser baixíssimo. Se você deixar muito tempo entre a primeira disciplina e repeti-la, você vai ver que você vai perder, das 2 horas, você vai perder mais da metade tentando revisar o que você estudou há 24 horas atrás. Então, qual é a recomendação? Estou começando a estudar agora. Não tem previsão para o meu concurso. Ele está distante, eu não tenho nem edital, não tenho a menor ideia de quando é que vai ser a prova. Comece com pequenas matérias. 5, 6, 7 talvez, depende da quantidade de provas, da quantidade de disciplinas do seu concurso. Mas comece com poucas.
E aí você depois vai introduzindo as outras. Ah, não, eu já estudei várias vezes para concurso público, já tenho uma base em quase todas essas matérias. O edital está previsto agora para julho, a prova vai ser 2 a 3 meses depois. Eu posso botar mais matéria? Tranquilo. Aí você consegue colocar mais matéria. 10, depois aumenta mais 11, depois aumenta 12. Ah, então quer dizer que eu posso começar com um ciclo de 7 matérias e depois de um mês eu ver que a coisa está fluindo e botar mais uma, se é a 8, a 8ª, depois botar mais outra, a 9ª? Pode, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Só não recomendo você iniciar um estudo com ciclo ou matéria demais. Repito, porque se você começar hoje estudando direito administrativo, quando você for ver de novo aquela matéria de direito administrativo, você não lembra mais nem o que você viu. Né? Então, por isso que os ciclos têm que ser menores. Quando está começando, e aí depois você pode ampliar a quantidade de matérias, e aí o que as pessoas fazem? Amplia a quantidade de matérias e diminui o tempo de cada matéria. Né? Quando o edital é lançado, aí é que a gente faz isso muito. Amplia, coloca todas as matérias, óbvio. Né? Eu estou com o edital lançado, eu vou botar todas as matérias. Se ele cair, eu diminuo. Qual o menor tempo possível? Não coloque nunca menos do que 30 minutos. Nunca menos do que 30 minutos. Por quê? Porque não dá tempo nem de você engatar. Se você botar menos que 30 minutos, vai botar só 15, só 20. Dá tempo nem de você engatar. Quando você começa a pegar o ritmo, acabou 20 minutos, aí você tem que mudar de matéria. Então eu colocaria no mínimo 30. E eu só coloco 30 minutos, pelo menos no meu caso, e vejo vários colegas fazendo isso, quando é só resolução de exercício. Aí eu vou botar 30 minutos aqui de inglês. Pô, já falo inglês, tenho proficiência em inglês, coisa e tal. E aí eu vou colocar só 30 minutos, e aí eu vou pegar os 30 minutos do primeiro minuto ao 30º, só resolvendo exercício. Tranquilo? As revisões entram no ciclo? Todo mundo me pergunta isso. Tem muita sugestão de melhoria na ferramenta do ciclo de estudo para colocar revisão. E eu falo para todo mundo, revisão para mim é mesmo que um estudo normal. Se eu tenho 2 horas para estudar raciocínio lógico, dessas 2 horas eu vou separar um período, aí vai depender do meu nível de conhecimento de raciocínio lógico. Né? Raciocínio lógico é a matéria que eu mais sei. Então, se eu for revisar, eu boto só 15 minutos para revisar, só para relembrar. E o resto de 1 hora e 45 eu ponho para estudar a matéria nova. Mas está dentro da minha revisão. Por que está dentro da revisão? Porque se você colocar 2 horas de estudo teórico, de direito constitucional, mas eu vou colocar aqui uns 15 minutos, uma meia horinha antes para revisar direito constitucional da semana passada. Você acabou de ampliar o seu estudo de direito constitucional em 2 horas e meia. Aí você acabou de fazer o que eu disse que não era para fazer. É passar muito tempo estudando a mesma coisa e você vai cansar. E quando você começa com revisão, a revisão você vai achar lindo, vai achar bacana, e no fim do estudo, das 2 horas, do estudo de matéria nova, você vai cansar e não vai aprender mais nada. Então, o período de revisão coloca-se sim dentro do slot, dentro do tempo que você definiu para estudar aquela matéria. Beleza? Exercício. Eu vou fazer um exercício, eu tenho 2 horas para estudar teoria e mais 15 minutos ou mais meia hora para exercício. É a mesma coisa. Resolver exercício, para mim e para algumas pessoas, é estudar. Tem gente que estuda com teoria, tem gente que só sabe estudar reescrevendo o que lê, tem gente que só sabe estudar fingindo que é professor, que é uma das técnicas de maior absorção, é você fingir que é professor e você tenta ensinar simula como se estivesse na sala de aula, acaba de ler e tenta ensinar aquilo, é uma das técnicas que mais absorve. E tem gente que só consegue estudar resolvendo exercício. Então você pode usar qualquer uma dessas técnicas, mas dentro do seu tempo. Se eu reservei 2 horas para estudar português, dentro daquelas 2 horas você vai definir. 15 minutos para dar revisada, 1 hora e meia para estudar matéria nova e 15 minutos finais para resolver um exercício. E por aí vai. Tá? Agora, eu nunca recomendo você resolver os exercícios logo assim que você termina o estudo teórico. Eu faço isso em sala de aula com meus alunos. Eu não termino a aula, eu dou aula de 7 às 10 e meia da noite. São 3 horas e meia de aula, uma tacada só. Quando ia assistir aula em concurso, de 10 às 10 e meia, o professor resolvendo exercício do que ele acabou de dar na aula. Quando eu resolvi aquele exercício, eu acertava tudo. Acabei de estudar, eu acertei tudo. Dava 2 voltas no quarteirão, já não lembrava de mais nada.
Então, eu sempre deixo os exercícios para resolver quando eu saio da matéria teórica e volto no ciclo e pego aquela matéria de novo. Inclusive, eu resolvo o exercício como se fosse uma revisão da aula passada. Então, eu recomendaria dessa forma. Estude sua matéria, teoria. Quando tiver aquela matéria de novo, você resolve o exercício da aula passada. Que aí você já vai resolvendo o exercício e já vai fazendo a revisão e você já vai sabendo, tendo conhecimento seu, de quanto você está conseguindo absorver ao ler a teoria. Porque, eu pego um livro de direito constitucional, aí leio, faço um monte de anotação do lado, desenho, pinto, faço aqueles coloridos, cartãozinho, que seja, massa. Aí, sei lá, vai que 4 dias eu pego aquela matéria de novo. Fechou o ciclo, rodou o ciclo e volto para aquela matéria de novo. Quando eu pego o direito constitucional, agora vou resolver os exercícios sobre hermenêutica da Constituição. Erro tudinho, ou seja, não aprendi nada. Aí você vê que a sua forma de estudar está errada. Em vez de você estar reescrevendo, fazendo resumo, que isso é uma das formas que leva mais tempo e tem menos absorção, você inventa outra técnica. Entendeu? E aí você vai mudando de um jeito ou de outro. Revisão faz parte do tempo. Exercício faz parte do tempo. Eu recomendo que o exercício se faça quando voltar à matéria do ciclo. Beleza? Então, as revisões não entram no ciclo? Sim, entra no ciclo, mas dentro do período. Eu não coloco uma matéria de teoria, outra de revisão, outra de teoria, outra de revisão, uma teoria, uma revisão. Não. É 2 horas para estudar direito constitucional, 2 horas para português, 1h30 para raciocínio lógico, 1 hora para inglês. Pronto. Dentro das 2 horas de português, está lá a revisão da aula, passando os exercícios de novas teorias. E por aí vai. Certo? Porque não passe de 2 horas vendo a mesma matéria. Seja exercício, seja revisão, seja matéria nova. Aquilo ali cansa. Recomenda fazer os estudos após o estudo da disciplina no dia seguinte. Eu nem faço após, nem exatamente no dia seguinte. Eu faço sempre quando eu volto a estudar aquela matéria. Se eu voltar a estudar aquela matéria, se o meu ciclo demora 3 dias, então daqui a 4 dias, no 4º dia eu vou voltar a estudar direito do trabalho, por exemplo, aí eu faço os exercícios. Não é exatamente no dia seguinte e nem é exatamente assim que termina. Agora, se o seu ciclo, você tem o dia todo, em 2 dias você mata o ciclo, no 3º dia você já vai resolver exercício de novo. Certo? E exercício tem alguma vez que você não resolve? Nunca. Estudar sem resolver um exercício sequer, pelo menos no dia seguinte, pelo menos quando o ciclo fechar e voltar a estudar aquela matéria, é cilada. Tá? Assim como resolver exercícios sem gabarito. Intervalo a cada quantas horas de estudo e quanto tempo de intervalo? Isso vai de cada um, certo? Existem técnicas que a gente chama até de Pomodoro, que fala que a cada 30 minutos você tem que dar um tempo. Né? Tem até um automático por vento que bate aqui, ele passa 30 minutos, que nada mais é que um relógio. Que a cada 30 minutos você dá a saidinha e depois você volta. Vai beber uma água e volta e tudo. Mas aí vai de cada um. Eu sustento facilmente 1 hora sem me levantar da cadeira. Tem gente que passa 2 horas. Mas aí você vai dando esse intervalo. Mas eu nunca vi gente de bom aproveitamento passar mais do que, mesmo fazendo intervalo a cada hora para se levantar, beber uma água e tal, passar mais do que 6 horas líquidas estudando. Que aí eu vou emendar com um conceito que é extremamente importante, que é a história de hora líquida, ou hora bunda cadeira, como o Alexandre Meirelles gosta muito de chamar. A hora líquida não é assim, você tem agora 1 hora da tarde e sair às 15 horas, então eu estudei 2 horas. De jeito nenhum. Nesse meio tempo, de 2 horas, eu me levantei para beber água, levantei para ir no banheiro, alguém me chamou, bateu na porta, o menino está chorando lá fora, eu vou ver o que é, depois volto. Toda vez que você sai da leitura, ou do exercício da revisão e volta, você tem, em tese, você tem que parar o cronômetro e liga o cronômetro. Parece chato você toda vez que sentar ter que ligar o cronômetro, mas faça isso, e você vai ver que de 4 horas de estudo, não dá 3 de hora líquida. Não dá 3 sem brincadeira nenhuma. É impressionante quando você senta para estudar, parece que dá sede o tempo todo, que você quer se levantar o tempo todo. Certo? E aí, tem gente já que fala que a cada meia hora sim é bom você dar uma levantada, dar uma espairada e tudo. Eu não gosto de definir prazo, porque não existe uma receitinha de bolo.
30 minutos para você, pode ser bom dar uma levantada, dar uma espairada, olha para o lado, olha para outra coisa, vai lá beber uma água, para o cronômetro e volta. Mas às vezes, se eu falar isso, você está ali no meio do raciocínio, no meio da revisão, isso deu 30 minutos, o FDIS pode dar uma levantada e dar uma circulada na sala. Vai quebrar todo o seu raciocínio. E aí é melhor você continuar, e daqui a 7 minutos você para com 37, ou daqui a 15 minutos você para com 45, do que você estipular uma regrazinha fixa. Não existe receitinha de bolo fixo para passar em concurso. O que eu gosto muito de passar para vocês é o conceito de alterar os estudos, é o conceito, não estude muito em sequência a mesma matéria, que você não vai absorver, é o conceito de estar cansando a mente, troque de matéria, dê uma espairada e volta, é o conceito de revisão e exercício faz parte do estudo, exercício nunca faça assim que termina de estudar, porque você vai acertar tudo e vai achar que é gênio e não é. Entendeu? Então são os conceitos. E aí você vai moldando esses conceitos de acordo com a sua realidade. Ah, eu sou uma mãe de família, tenho 2 filhos, um recém-nascido, trabalho de manhã e de tarde e só tenho a noite em casa. Me disseram que para passar em concurso tem que estudar 3 horas por dia. Ah, não existe isso. Não existe isso. Você tem que estudar com o que dá, do jeito que dá. Tá? E por que a técnica de ciclo de estudos é uma boa? Porque você consegue estudar mais, e aí você tem pouco tempo para estudar, aí você tem que juntar a técnica de ciclo de estudo com a estatística. O que é juntar a técnica com a estatística? Pesquise bastante, tem isso em blog, me pergunte alguns que eu sei, vários sites aí que falam justamente o que é que mais cai nas provas da FCC de direito administrativo. Ah, sempre cai ato normativo, sempre cai isso, sempre cai aquilo, sempre cai contratos. De contrato, o que é que mais cai? Ah, cai dispensa de licitação, sempre cai. E começa por essas matérias. Porque ninguém passa no concurso acertando 90%. Todo mundo que acerta 70%, 80% passa no concurso. Eu passei em 4º lugar no TST acertando 75%. Eu passei em 8º lugar no TRT do Maranhão acertando 73%. Então, às vezes você passa entre os 5 primeiros e menos de 80% da prova. E o que é menos de 80%? É estudar o edital todo? Não. Não. Tem uma menina que eu esqueci o nome, que ela é do TCU, ela é técnica do TCU, que ela fala muito disso. Você não precisa estudar o edital inteiro. Se você conseguir estudar 70%, 80% bem do que mais cai, sua possibilidade de passar é muito maior do que aquele cara que estudou tudo. Certo? Então, é juntar esses conceitos e tentar otimizar da melhor maneira possível. Tranquilo? A Carol Alvarenga mesmo, essa mesmo aqui que eu acabei de falar, acabaram de falar. Tá? E aí é o seguinte, pessoal, como é que a ferramenta ou o ciclo de estudo que está aí para vocês usarem, se vocês quiserem, vai te ajudar nesse sentido? Quando você cria um ciclo de estudo pelo sistema, e você coloca lá quais são os editais, ou quais são as disciplinas que caem na sua prova, o número de questão e o peso. Isso, mas o edital não saiu. Pega do último e tenta se basear um pouco. Pega do último FCC de algum TRT e tenta se basear um pouco. Por exemplo, direito administrativo sempre é peso 1, direito constitucional sempre é peso 1, português sempre é peso 2, específica sempre é peso 3, aí você vai colocando lá. Por que é importante a questão do peso e o número de questão? Porque o sistema, ele vai calcular a quantidade de horas que você tem que estudar, ele vai te sugerir a quantidade de horas que você tem que estudar, baseado justamente no peso e na quantidade de questões. Porque se você tem, sei lá, 10 horas por semana para estudar, não adianta eu te falar que você tem que dividir essas 10 horas em 5, e tem 5 matérias, 2 horas para cada um. Não é assim. Se específica tem peso 3, e raciocínio lógico tem peso 1, raciocínio lógico cai 5 questões de peso 1, e a específica tem 10 questões com peso 3, a específica vale 30 pontos, e a raciocínio lógico só vale 5. Então, a específica você tem que estudar 6 vezes mais do que raciocínio lógico. E talvez tenha que estudar 2 vezes mais que português, porque a específica vale mais que português. Certo? O ciclo vai montar um sequenciamento certo, alternando a área de conhecimento, como eu falei, e com a proporção exatamente de acordo com a quantidade de questões e a quantidade e o peso de cada disciplina. Que você vai pegar isso do edital, quando for publicado, ou do edital anterior. Beleza? Aí você monta um ciclo, põe lá todas as disciplinas, direito administrativo. No edital passado caiu 10 questões peso 1, direito constitucional, 10 questões peso 1, português,
15 questões, peso 2. Raciocínio lógico, 8 questões, peso 1. Direito, regimento interno, direito do trabalho, caiu 15 questões, peso 3. E aí manda gerar o ciclo. E aí ele já vai gerar na sequência certa. Provavelmente as maiores disciplinas, que valem mais pontos, ele vai botar um tempo maior, até 2 horas, e as menores vai botar um tempo menor. Você pode alterar? Pode, fica a seu critério. Só não mude muito a sequência de forma que você tenha 2 matérias de direito seguidas, 2 matérias de língua seguidas. Que é a área do conhecimento, como é que eu configuro? Não precisa. O sistema não é que você escolhe direito, português, raciocínio lógico, contabilidade, ele já diz qual é a área do conhecimento e já faz isso para você. Beleza? Gerou lá o ciclo lá na sequência certinha. E aí, logo depois, você diz quantas horas líquidas você tem para estudar por dia. Na segunda-feira só tenho 2 horas de tempo. Na terça só tenho 30 minutos. Na quinta, na quarta e na sexta eu tenho 4 horas. No sábado e domingo também mais 4 horas. Aí ele vai montar uma agenda, igual o do Google Agenda, e vai dizendo, hoje como é sábado, ou hoje como é segunda, você só tem 2 horas, então você vai estudar 2 horas de português. Amanhã é terça, você tem 4 horas. Então você vai estudar 2 horas de direito administrativo, e depois 1 hora de raciocínio lógico, terceiro que eu falei que é 1 hora, ou seja, que é menor, e depois mais 1 hora de regimento interno. Então ele já vai montando a agenda para você. Quando você for estudando, aí você vai lá e marca. Eu estudei essas 2 horas de português e diz qual foi, inclusive, qual é o assunto. Na hora que você vai cadastrando o que você estudou, o sistema tem uma parte lá que chama painel de controle, que lá é o que você vai acompanhar para saber se você está seguindo certo, segundo todos esses conceitos do livro do William Douglas, do livro do Alexandre Meirelles e que eu acabei de falar. Ele mostra lá um balanceamento. Tem uma pizza do lado direito, dizendo, olha, se você tem 10 horas por semana, você deveria dividir o seu tempo assim. 2 horas de português, 2 horas de direito, 2 horas de não sei o quê, 2 horas de não sei o quê, e 1 hora e meia de não sei o quê. E aí, à medida que você vai estudando, ele vai mostrando, olha, você está estudando muito direito administrativo e não estudou nada de português. Então você vai vendo um gráfico de pizza do lado do outro e vendo que está errado. O que você deveria fazer e o que você está fazendo. Certo? Ele vai mostrar também, tem uma sequência embaixo, que ele vai mostrando a sequência das matérias que você vai estudando. Eu acabei de estudar português, aí ele marca com verdinho, ou seja, você estudou na sequência certa. Agora eu estudei direito administrativo, ele marcou com verdinho, então foi na sequência certa, beleza. Eu resolvi estudar direito constitucional depois de direito administrativo. Com certeza o sistema vai marcar com vermelho, porque não se estuda direito constitucional depois de direito administrativo. Então ele já vai dizer, olha, você usou a sequência errada. Certo? Então ele vai te dando dicas através desse painel de controle do que realmente você está, se você está seguindo o conceito ou não. Certo? Outra coisa que ele faz, ele te dá, tem um velocímetro, que ele diz, olha, você me falou ao configurar que você tinha 10 horas líquidas por semana para estudar. Mas o que você cadastrou nas 3 últimas semanas só deu 8 horas líquidas. Então você só está estudando 80% do que você me falou. Então ele já vai te acusando ali. Né? Teve gente que chegou para mim e disse que eu não gosto do teu sistema não, que ele mostra que eu sou meio vagabundo. Mas é mais ou menos por aí mesmo. Ele tem que mostrar quando você está estudando e quando você não está. Tranquilo? Então essa é mais ou menos a ideia. Tá? Alguém perguntou aqui, só tem para Android, tem previsão para iOS? Tem como mostrar o sistema na tela? Vou mostrar agora o sistema. Tá? Não tem para Android e nem para iOS para você baixar o aplicativo. A gente fez ele na web e ele é todo responsivo. Se você acessar a internet por Android e pelo iOS, você navega no sistema tranquilamente. Beleza? Vou acessar o sistema aqui rapidinho. Quem tiver mais alguma dúvida, só escrevendo aí, que enquanto eu acesso o sistema. Tá aparecendo aí? Tá. Pronto, pessoal. É o seguinte.
Vou aqui simular aqui, por exemplo. Vou limpar isso aqui que está aqui, que isso aqui é dado antigo. Aí vamos dizer aqui, meu objetivo é passar no teste. A prova, sei lá, vou supor que seja, que eu acho que vai ser mais ou menos em novembro, dia 12 de novembro. Talvez seja um pouco antes. Vai cair direito administrativo, com a sigla, de que são mais ou menos 10 questões, viu que ele chamou aqui que a área de conhecimento é de direito. 10 questões mesmo, adicionei. Vou clicar aqui, vou dizer que também vai cair direito constitucional, a sigla, 10 questões, peso 1. Raciocínio lógico, ele já mostrou aqui que é da área de exatas. Vi uma sigla, digo que cai só 5 questões, peso 1. Vou dizer que vai cair português. 10 questões, sigla português. 10 questões, porém aqui já vou botar peso 2. Ele viu que eu jogou a área de disciplina línguas. E vou dizer que cai, sei lá, contabilidade pública. Às vezes cai muito. 10 questões. Lá. 10 questões, peso 2. Então aí você vai montando. Por exemplo, aí tem aqui duas de direito, uma de raciocínio lógico, uma de gestão pública e outra de línguas. Certo? E aí eu vou montar meu ciclo. E tem a opção aqui de você, eu quero um ciclo ampliado, médio ou reduzido. Você pode gerar os três CV. Ampliado é que os tempos que eu acabei de falar para vocês, os tempos são maiores. 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora e meia por estudo. O reduzido é aqueles meia hora, 45 minutos, 1 hora e 15 para poder gerar o ciclo. Mas vamos para o ampliado. Se você não souber, você responde essas duas perguntas. Ó. Quanto tempo falta? O edital está publicado? Não, é sem previsão. Aí ele diz que é médio. Seu nível de conhecimento é a maioria das disciplinas. Eu sou iniciante. Aí ele já mudou para ampliado. De acordo com essas duas perguntas, ele vai sugerir para você qual o tamanho do seu ciclo. Tá? Gerei o ciclo. Pronto. Aí aqui ele já gerou o ciclo. Está aparecendo na tela de vocês. Direito administrativo, vou estudar 1 hora e meia. Depois, contabilidade pública, 2 horas. Percebam que contabilidade pública ficou 2 horas porque ela tem um peso maior do que direito administrativo. Português tem um peso igual de contabilidade pública, por isso ficou 2 horas e 2 horas. Direito constitucional tem um peso igual de direito administrativo, por isso ficou 1 hora e meia, 1 hora e meia. E percebam que ele sempre está alterando a área de conhecimento. Direito, depois gestão pública, depois línguas, depois direito, depois exatas, depois gestão pública, depois direito, e por aí vai. Se você quiser mudar, você pode mudar. Mudei aqui. Quero estudar primeiro gestão pública, depois direito. Não tem problema nenhum. Mudei. Aqui em cima, você diz quantas horas você vai estudar por dia. Na segunda, 2 horas. Na terça, 2. Na quarta, não vou botar nada. Não tem tempo, não. Na quarta é o dia que eu fico por menino. Na quinta, 2 horas. Na sexta é o dia que eu vou tomar uma. Não pode, né? Concurseiro não bebe. Só quando passa. Aí bebe 5 dias seguidos. E no domingo, 4 horas de estudo, sábado e domingo. Clica aqui no OK, ele já vai para a agenda. Para mostrar aí no computador de vocês. Perceba que na quarta-feira, que eu disse que não tinha tempo para estudar, ele não marca nada para você estudar na quarta. Na sexta, que eu também disse que não tinha tempo, não marca nada para estudar na sexta. No sábado, que eu tinha 4 horas, ele colocou 1 hora e meia, 1 hora e meia e 1. Então, 1 hora e meia de português, 1 hora e meia de direito constitucional e 1 hora de raciocínio lógico. Na terça, que eu só tenho 2 horas, ficou contabilidade pública. Aí viu o que é o ciclo. É isso aqui, ó. Contabilidade pública, depois direito administrativo, depois português. Certo? E aí ele vai alterando. Ah, de português ficou repetido. Não. Porque português são 2 horas. Então você não pode. Você estuda meia hora aqui para completar o dia e termina com 1 hora e meia do dia seguinte. Aí depois vem direito constitucional, depois raciocínio lógico, termina raciocínio lógico, aí vem contabilidade pública de novo. Aqui reiniciou o ciclo. Certo? Então, vou simular aqui e dizer que estudei contabilidade pública durante 2 horas. Estudei, sei lá, as fontes. Gravei, está aqui marcado. Lá no painel,
já vai mostrar que eu estudei, tive um rendimento de 2 horas. Como eu comecei hoje, eu estudei, meu rendimento foi de 100%. Porque hoje eu só tinha 2 horas para estudar e acabei de estudar durante 2 horas. Certo? E aqui está aqui, ó, contabilidade pública com verdinho, ou seja, acertei na sequência. E aqui é o balanceamento. Isso aqui é o que deveria ser. Eu tenho que estudar 31% de contabilidade pública dentro do meu tempo, 31% de português, direito constitucional, direito administrativo, constitucional e raciocínio lógico. Porém, 100% do meu tempo só estudei contabilidade pública, certo? Aí eu vou cadastrando os outros. Opa, na agenda. Aí agora eu vou estudar 2 horas de direito administrativo. Vou botar aqui, contratos. Gravo. Já estudei 2. Aí vou ver aqui no meu painel. No meu painel, está mostrando, inclusive, que é o seguinte. Eu tinha 2 horas para estudar e estudei foi 4. Eu estudei contabilidade pública e depois direito, está certo. Tá vendo? Que era a sequência certa. Aqui no painel ele mostra, inclusive, quais são as próximas. A próxima é português, depois direito constitucional, depois raciocínio lógico, depois contabilidade pública de novo, depois direito administrativo. Então ele já vai dando a dica do que você tem que estudar. Lá embaixo, no balanceamento, seja aqui por barras ou na pizza, ele mostra que 50% do meu tempo foi dividido entre direito administrativo e constitucional. E o certo seria estar assim. Então ele vai te mostrando se você está estudando muito ou pouco de uma certa matéria. Certo? Vou gravar só mais um aqui para mostrar o erro. Vou dizer agora que eu vou estudar mais 1 hora de direito constitucional, depois de direito administrativo. Fundamentos básicos. Gravo. Aí vou para o painel. Tá vendo que está vermelho agora. Ou seja, não era para você ter estudado direito constitucional. Era para você ter estudado outra matéria. Aí agora, como é que fica? Aí ele refaz o seu ciclo, aqui em cima. Diz, já que você costumou estudar direito constitucional agora, daqui para frente vai ser assim. Aí ele refaz todo o seu ciclo na agenda, reorganizando daqui para frente, a partir do direito constitucional que você acabou de estudar. Tá? Aí, como é que eu sei para saber o que eu estudei na semana passada? Aí tem essa questão aqui do relatório, ele mostra quando, quanto tempo, o que eu estudei e aqui o comentário que você marcou lá, se eu estudei isso, se eu estudei aquilo, e aí você vai tirando relatórios à medida que você quiser. Certo? Quero só de contabilidade pública, eu tiro aqui os relatórios. Tá? Então, assim, o sistema ele é simples, tem apenas 3 passos, você configura o ciclo, configura o seu tempo de estudo de cada matéria, ou concorda, e já começa a gravar e acompanha no painel de indicadores. Por que é tão simples? Essa é a ideia. É que ele seja simples e a maior parte do seu tempo você se dedique a estudar e não está preenchendo um monte de planilha ou um sistema extremamente complexo. Beleza, pessoal? Então, que eu fiquei com 1000 dúvidas. E agora? Manda e-mail, contato@ciclodeestudo.com.br ou herbertparente@gmail, que eu respondo tudinho com o maior prazer. Às vezes eu posso demorar 1 dia, 2 ou 3 para responder, mas com certeza na mesma semana eu respondo. Tá? Repito, a aplicação tem que ser simples, porque não é o nosso objetivo, o meu e do meu colega, do meu sócio que fez o aplicativo, que vocês percam muito tempo. Ele, inclusive, era muito chato em ficar dentro do zero, tem que ser simples, tem que ser simples, tem que ser simples. Tem que, em 3 cliques tem que estar configurado e você tem que ir lá só cadastrar o que estudou e o sistema já vai dizendo se você está indo certo ou se está indo errado. E aí a gente tentou fazer dessa maneira. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida que eu posso tirar agora no finalzinho? Já estouramos 18 minutos do nosso tempo. Aliás, eu disse que era 1h30, né? Mas eu estava precisando de ser só 1 hora para poder subir isso mais fácil no YouTube. Então, quando lançar o edital, eu posso reaproveitar essas informações de estudos que estavam no sistema antes, depois. Sim, o ciclo de estudo, ele nunca, repito, nunca vai ser apagado. Nunca nós iremos apagar o que você cadastrou. Tem muita gente que me pergunta, passei os 15 dias gratuitos, perdi a licença. Como é que eu faço? Perdi tudo que eu gravei? Não.
Tem gente que veio renovar a licença agora, e quando eu fui ver, a pessoa se inscreveu em 2015. O sistema tem 3 anos já de uso no mercado. Então as pessoas, depois de 3 anos, às vezes renova, volta a estudar de novo para um outro cargo, e por aí vai. Tá? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço, né? Muito obrigado a presença de todos. Espero muito vê-los no tribunal. Se for de TI, me procurem, vocês vão trabalhar comigo, tá? Se Deus quiser. Se não for de TI, me procurem. Não deu tempo de eu passar aqui o organograma, eu ia passar, mas quem quiser, só manda e-mail para mim, que eu mando o organograma, para vocês conhecerem mais ou menos onde é que vocês vão trabalhar. Né? E essa é a ideia, tá, pessoal? Minha esposa falava muito isso. Olhem lá, imprima uma foto do TST em cima do seu computador. Eu ia lá no TST, dava uma voltinha, olhava o prédio e ficava, eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui. E consegui, fui trabalhar. Teve um dia que eu passei de carro lá, fiquei estacionado na frente, passei meia hora olhando. Chegou um segurança, eu tive que ir embora. Mas eu estava só olhando para o tribunal para poder gerar aquela vontade de trabalhar lá. E estou lá até hoje. Tá? Quanto ao ciclo de estudo, espero que vocês tenham gostado. Dicas, sugestões, reclamações, críticas, pode mandar e-mail para mim, não tem problema nenhum, eu agradeço, tá? Muito obrigado, pessoal. Boa noite aí a todo mundo. Vou gravar e vou subir isso aí no YouTube, tranquilo? Um abraço aí a todo mundo, boa noite, bons estudos.